Era 1985, quando Jackie Chan chegou ao set de Police Story 2, confiante como sempre. Ele tinha acabado de finalizar o primeiro filme da série e agora retornava para dar continuidade àquilo que o tornaria lenda. O diretor era o mesmo, as expectativas eram maiores. E Jack sabia que precisava superar tudo aquilo que havia feito antes. Mas ninguém poderia imaginar que o maior desafio daquele filme não viria da acrobacia impossível ou do vilão que ele enfrentaria. Viria de trás das câmeras, de alguém que deveria ser seu aliado. O dublê de Jack, naquele período, era um homem talentoso, experiente, alguém que havia trabalhado em diversos projetos e conhecia bem os movimentos que Jack executava. Seu nome era Yuen Biao, e ele não era apenas um dublê qualquer. Yuen Biao era respeitado, tinha seu próprio nome na indústria, e isso criava uma dinâmica peculiar. Ele não era invisível como muitos dublês. Ele tinha ego. E em um set cinematográfico, ego é um ingrediente perigoso quando misturado com adrenalina e competição. Jack sempre teve um relacionamento interessante com seus dublês. Ele frequentemente fazia suas próprias acrobacias, aquelas que ninguém mais faria, aquelas que o tornavam único. Mas havia cenas que exigiam precisão extrema, coreografia complexa ou simplesmente situações muito perigosas até mesmo para Jack. É aí que entrava o dublê. O problema começou quando Yuen Biao começou a questionar algumas das escolhas criativas de Jack. Durante os ensaios, ele sugeria modificações nas sequências de luta, argumentava que certas acrobacias eram desnecessárias e, pior, insinuava que Jack estava pedindo coisas que eram tecnicamente impossíveis. A tensão crescia a cada dia de filmagem. O set não era mais um lugar de colaboração, mas de competição velada. Jack sentia que seu trabalho estava sendo questionado constantemente. Não era apenas sobre técnica, era sobre quem tinha o controle criativo. Yuen Biao começou a sugerir que poderia fazer as sequências melhor, mais limpo, mais rápido. Ele falava sobre seus próprios filmes, onde era o protagonista, seus próprios sucessos. E Jack, que tinha crescido em uma escola de artes marciais rígida, que tinha aprendido que ação fala mais que palavras, começou a responder de forma que apenas ele sabia. Tudo culminou em uma sequência específica de luta que estava programada para ser filmada em um estúdio. Era uma cena onde o vilão confronta o personagem de Jack e havia uma série de golpes acrobáticos que precisavam ser executados com precisão milimétrica. O diretor havia planejado para que Yuen Biao fizesse a maior parte dessa sequência, mas Jack questionou a necessidade. Ele disse que poderia fazer tudo aquilo sozinho. O que era uma afirmação inocente transformou-se rapidamente em um desafio implícito. Yuen Biao recebeu a mensagem alto e claro e decidiu provar seu ponto. Ele chegou ao set determinado a executar acrobacias que fossem não apenas tecnicamente perfeitas, mas que ultrapassassem qualquer coisa que Jack pudesse fazer. Havia uma cena onde o dublê deveria ser jogado contra uma parede, saltar para trás e realizar uma série de rotações no ar antes de pousar de pé. Era perigosa. Era desnecessariamente perigosa. Mas Yuen Biao estava fazendo aquilo por algo muito maior que o filme. Jack observava de longe, vendo seu dublê executar acrobacia após acrobacia, cada uma mais agressiva que a anterior. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele reconhecia o espírito competitivo porque era exatamente o que queimava dentro dele também. E Jack tomou uma decisão naquele momento. Ele não ia deixar que alguém, nem mesmo seu dublê, mostrasse mais habilidade ou coragem do que ele. Jack se aproximou do diretor e disse que faria a próxima sequência pessoalmente. O diretor protestou, preocupado com a segurança. Mas Jack insistiu. A tensão no set era palpável. Yuen Biao observou Jack se posicionar para a acrobacia.
Havia algo nos olhos de Jack que Yuen Biao reconheceu instantaneamente. Era o mesmo fogo que ardeu dentro dele. Jack não estava apenas executando uma cena, estava provando algo. E quando você filma com aquela motivação, quando o ego está envolvido, a segurança se torna secundária. Os cintos de segurança foram verificados, a câmera foi posicionada e tudo ficou pronto. Jack começou a sequência. Ele se moveu com a precisão que o caracterizava, fluindo através de cada movimento como se estivesse dançando. Mas então chegou o momento da grande acrobacia. Jack deveria ser arremessado contra a parede, saltar para trás e fazer múltiplas rotações antes de pousar. Ele fez exatamente isso, mas quando estava no ar, realizando a rotação final, algo aconteceu. Talvez tenha sido um cálculo milímetro errado. Talvez o piso estivesse ligeiramente diferente do ensaiado. Talvez tenha sido apenas o acaso cruel do universo. Mas Jack não pousou como planejado. Seu corpo atingiu o chão com um impacto que congelou todo o set. O silêncio foi instantâneo. Ninguém se movia. Jack ficou imóvel por alguns segundos que pareceram eternas. O que aconteceu a seguir é onde a história toma um rumo que poucos conhecem. Jack se levantou. Ele se levantou como se nada tivesse acontecido, apesar da dor visível em seus olhos. Ele olhou para o diretor e disse: novamente. O diretor recusou. Jack insistiu. E foram necessárias várias tentativas antes que a sequência saísse perfeita. Mas durante todo esse tempo, Yuen Biao havia desaparecido do set. Ele não estava observando. Ele não estava vendo Jack sofrer para provar um ponto que ambos sabiam que não precisava ser provado. E é aí que a história revela sua verdadeira profundidade. Depois que o set foi encerrado naquele dia, Yuen Biao procurou Jack sozinho. Ele não disse muito, mas suas ações falaram volumes. Ele se recusou a continuar como dublê de Jack em projetos futuros. Não por raiva, mas porque tinha compreendido algo importante naquele dia. Yuen Biao percebeu que o caminho de Jack não era rivalidade, era autodestruição artística. Jack não ia parar até machucar a si mesmo gravemente. E Yuen Biao não queria estar lá quando isso finalmente acontecesse. A ironia é que Jack passou pelo resto de sua carreira sofrendo lesões sérias, quebrando ossos, quase morrendo em várias acrobacias. Aquela cena em Police Story 2 foi apenas um dos primeiros sinais de uma trajetória que seria marcada por sacrifício físico incomparável. O que torna essa história particularmente tragicamente bela é que ela ilustra um conflito que nunca foi realmente resolvido entre Jack e a indústria. Ele provou repetidas vezes que podia fazer coisas que ninguém mais faria, mas o custo foi altíssimo. Seus dublês, reconhecendo esse padrão, frequentemente recusavam trabalhar com ele nos projetos mais perigosos. Jack se tornou seu próprio dublê mais extremo, não por necessidade, mas por uma necessidade psicológica de controlar sua própria narrativa. O filme Police Story 2 foi lançado e recebeu aclamação. Ninguém sabia sobre a tensão nos bastidores, sobre o confronto silencioso entre dois artistas marciais que queriam provar algo um ao outro. E, de certa forma, aquele momento no set não foi apenas sobre um filme. Foi um momento em que Jack escolheu um caminho que o assombraria e o definiria simultaneamente. Ele escolheu ser indispensável. Escolheu fazer tudo sozinho. Escolheu sofrer para manter o controle. Yuen Biao continuou sua carreira como ator e diretor, alcançando sucesso em seus próprios termos. Mas a lembrança daquele dia no set de Police Story 2 permaneceu com ele. Ele havia visto o futuro de Jackie Chan naquele momento e tinha sido assustador. Anos depois, quando entrevistado sobre seu tempo como dublê de Jackie, Yuen Biao falou com um tipo especial de tristeza sobre aquele período.
Não era ressentimento, era reconhecimento de que havia testemunhado o nascimento de uma lenda que pagaria um preço que ninguém deveria pagar. O legado dessa história não é sobre quem era o melhor dublê ou o melhor artista marcial. É sobre o que acontece quando a obsessão por perfeição e controle se torna tóxica. É sobre como a rivalidade, mesmo quando não reconhecida, pode moldar carreiras inteiras. E é sobre um homem que decidiu que o custo não importava, desde que mantivesse sua visão artística intacta. Jackie Chan continua sendo uma lenda das acrobacias, mas aquele dia em Police Story 2 foi quando ele assinou um contrato invisível consigo mesmo. Nenhuma acrobacia seria delegada completamente, nenhuma cena seria feita por outro, e nenhum dublê poderia fazer o que apenas ele podia fazer. O filme, que quase terminou em tragédia, foi, na verdade, o nascimento de uma tragédia muito maior e mais lenta que se desenrolaria ao longo de décadas.